Olá, pessoal! Eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo desse canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular, com o conteúdo da matemática, da lógica, raciocínio lógico, e a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo eu trago uma questão tirada de provas anteriores e resolvemos passo a passo aqui na lousa. Nesse processo, eu resgato os aspectos teóricos envolvidos naquela questão, discuto caminhos diferentes de resolução, dicas, macetes, ou seja, estudamos o conteúdo teórico ao mesmo tempo que treinamos a aplicação daquele conteúdo numa questão de prova. E a cada vídeo eu deixo também para vocês uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito, em PDF, também exercícios de provas anteriores, para que vocês possam praticar. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. O tema de hoje é lógica. Vamos discutir a negação da proposição composta por condicional. É um item bastante pedido em provas de concurso público, provas de raciocínio lógico ou lógica, e muitas vezes alguns alunos sentem alguma dificuldade, principalmente pelo conectivo condicional. Muitos de vocês já até fizeram um cursinho, já decoraram uma regrinha básica para resolver questões desse tipo. Nós vamos resgatar esse macetezinho, essa regrinha básica, mas acima de tudo, eu quero que a gente entenda um pouco como funciona esse conectivo condicional e principalmente como funciona a negação deste conectivo. De quebra, a gente vai discutir um pouquinho também sobre quantitativos lógicos e a negação desses quantitativos lógicos. Para isso, vamos trabalhar com uma questão da FGV, do concurso do Senado Federal, em 2022. Aliás, essa questão foi enviada para a gente pelo Gustavo, um inscrito no canal, para que a gente pudesse trabalhar. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer aí na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Considere a afirmativa a seguir. Se tudo der certo, eu viajo amanhã. Avalie se as 3 frases a seguir são negações dessa afirmativa. 1. Se tudo der certo, eu não viajo amanhã. 2. Se tudo der errado, eu viajo amanhã. 3. Se algo der errado, eu não viajo amanhã. E ele dá as alternativas abaixo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Copiei a frase afirmativa na lousa. Se tudo der certo, eu viajo amanhã. Lembrando que a questão pede a negativa dessa frase, a negativa dessa afirmação, dessa afirmativa. Ok? Então, questão de lógica, questão bastante comum, básica, e que a gente começa analisando quantas proposições eu tenho aqui. Quantas proposições simples. Ó, der certo, verbo dar, eu viajo, verbo viajar. Então eu tenho 2 verbos, eu tenho aqui 2 proposições simples. Vou chamar de P e Q. Tudo dar certo, né? É uma proposição, eu viajo amanhã, outra proposição. Elas estão unidas, elas estão ligadas pelo conectivo condicional, ó. Se tudo der certo, eu viajo amanhã. É como se fosse, se tudo der certo, então... Como se tivesse um então ali, ó. Se tudo der certo, então eu viajo amanhã. Lembra, não precisa de estar obrigatoriamente escrito a palavra então para eu identificar como condicional. O fundamental aqui é o se. Se, condicional. Se tudo der certo, eu viajo amanhã. Então aqui é se P, então que, conectivo condicional. P, então que. A maioria de vocês
já aprendeu um macetezinho, uma regrazinha básica para negar aqui, ó. A negação de se P, então Q é igual a P e não Q. Macetezinho que muita gente já deve ter visto, principalmente se foi cursinho, é a regra do mané. Mantenho e nego. Mantenho a primeira e nego a segunda. Ó. Mantive a primeira e nego a segunda. Então, muita gente já até sabe essa regra. Minha preocupação hoje é não só da gente decorar essa regra, treinar a sua aplicação, mas entender o porquê que nós chegamos nessa regra. Na lógica, é fundamental que eu entenda. Vai ficar muito mais fácil eu resolver, seja qualquer exercício com qualquer grau de dificuldade. Tudo bem? Então vamos entender um pouco como é que nós chegamos aqui. Quando eu tenho um condicional, ó, se tudo der certo eu viajo amanhã, o que eu estou tendo é um antecedente e um consequente. Essa primeira proposição é chamada de antecedente, a segunda proposição é chamada de consequente. Eu estou fazendo uma afirmação simples. Se acontece o antecedente, acontecerá o consequente. É só isso que eu estou falando. Estou falando muito mais sobre se der certo do que sobre eu viajar. Né? Então eu estou dizendo que se der certo, eu viajo. É só isso que eu estou falando. Eu sempre sugiro para os alunos que, nos casos dos conectivos, dos principais conectivos, a gente possa guardar, possa memorizar uma afirmação, uma sentença, que nos faça um pouco mais de sentido, que nos permita resgatar um pouco o funcionamento deste conectivo através de uma sentença que me sirva de paradigma, que me sirva de exemplo. Eu gosto muito, no caso do conectivo, de uma frase, de uma sentença que é: se você pular da ponte, você morre. Vou escrever ela aqui. Ok? Então vamos lá. O que eu estou dizendo aqui? É a frase semelhante, eu resgatei isso daqui porque é uma frase que eu guardei, que me facilita analisar. Vamos inclusive montar uma tabelinha verdade para entender esse funcionamento aqui. O que eu estou dizendo aqui é só o seguinte: olha, se você pular da ponte, você morre. Estou falando muito mais sobre o ato de pular da ponte e a consequência dele do que sobre a morte. Eu não estou dissertando sobre como você vai morrer. Estou dizendo só, estou fazendo uma relação. Se pular da ponte, se você pular da ponte, você morre. Vamos fazer uma tabelinha verdade para a gente entender como é que isso funciona. Vamos chamar a primeira de P e a segunda de Q. Ok? Montei uma tabelinha verdade com todas as combinações de verdadeiro e falso possível, ok? E aí vamos analisar todas essas situações. Vamos imaginar que você pulou da ponte e morreu. Pulou da ponte, verdadeiro, morreu, verdadeiro. Então a sentença que eu falei estava verdadeira. Aliás, foi exatamente isso que eu disse. Olha, se pular, você morre. Você pulou e morreu. Então a sentença inicial que eu falei é verdadeira. Você pulou da ponte e não morreu. Então você conseguiu provar que a minha sentença aqui estava falsa. Porque eu disse, se pular da ponte, você morre. Você pulou e não morreu. Ó, a primeira foi verdadeira, a segunda foi falsa. Se você pulou e não morreu, então a minha sentença inicial, falsa. Você não pulou da ponte, mas você morreu. Você não negou a minha sentença. Você não comprovou o que eu falei. Eu não disse que você morreria somente se pular da ponte, que você é eterno, de repente você pode ser atropelado, pode pegar uma doença. Eu não quis abarcar sobre a sua vida e morte. Eu disse apenas que fiz uma condicional, se você pular da ponte, você morreu. Você não pulou da ponte, mas você morreu.
então você não provou que a minha sentença é falsa. Se não provou que a sentença é falsa, ela é verdadeira. Você não pulou da ponte e não morreu. Também não provou que isto aqui é falso. Você não pulou, não morreu, mas também não pulou. Então, continua a minha sentença sendo verdadeira, porque você não provou que ela é falsa. A única maneira que você tem de provar que a minha sentença, que a minha afirmação condicional é falsa, é pular da ponte e não morrer. Se você fez isso, provou que a minha sentença era falsa. Então é daqui que nós tiramos, ó, a negação de se P então Q só acontece quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Mantenho o primeiro e nego o segundo. Tudo bem? Vamos continuar então na questão. O exemplo que eu usei aqui da ponte, obviamente que eu saí do exemplo, mas busquei um conectivo igual, uma situação igual. Por quê? Porque eu já estou mais acostumado a trabalhar com esse exemplo. É mais fácil para mim, já está mais mentalizado para mim, eu entendo, faz mais sentido para mim. Cada um pode escolher a sua frase que mais lhe faz sentido, que mais lhe convier, né? Isto é pessoal. O importante é entender, muitas vezes usar este recurso de modo que a gente entenda como funciona. E aí, tudo bem, entendi? Posso decorar aqui a regrinha do Mané? Não tem problema nenhum. Então vamos aplicar a regrinha do Mané aqui, ó. Se tudo der certo, eu viajo amanhã. Como é que eu nego isso? Eu mantenho a primeira. E no caso da segunda, eu vou negar. Ok? Se tudo der certo, eu não viajo amanhã. Também poderíamos ter dito, né, essa aqui eu mantive o condicional. Eu poderia ter dito ainda, poderia ter negado essa sentença num outro tempo, como uma afirmação, sem o condicional. Tudo deu certo e eu não viajei, por exemplo. Poderíamos dizer de outra maneira, mas o mais importante é a primeira eu mantive e a segunda eu neguei. Agora vamos analisar um pouquinho as três afirmativas, as três frases que ele diz aí, que pergunta se são negativas da frase principal, da sentença principal. O item 1 é: se tudo der certo, eu não viajo amanhã. Ora, se tudo der certo, eu não viajo amanhã. Ok, exatamente essa a negação que nós chegamos. No item 2 ele diz: se tudo der errado, eu viajo amanhã. Ora, primeiro que ele já manteve a segunda, e a segunda tem que ser negativa. Então essa não vale. Mas vamos analisar um pouquinho mais só como exercício. Ele diz: se tudo der errado. Ora, ele trocou o certo pelo errado. Então, na verdade, ele está falando uma outra frase, porque se ele quisesse negar essa frase aqui, vamos imaginar que ele vá negar essa frase. Como que eu nego essa frase aqui, ó? Se tudo der certo. A gente tende, né, a negar o tudo como nada. Ah, a negação é nada. Não, mas não é. Tudo é maravilhoso. Para eu negar essa frase, para que essa frase minha, tudo é maravilhoso, seja falsa, basta que haja uma coisinha só que não seja maravilhosa. Então, para eu negar essa primeira frase algo não deu certo. Como certo e errado são dois, é um sistema dicotômico, né? Ou é certo ou errado, né? Não tem mais ou menos certo, nem mais ou menos errado. Neste caso aqui, tudo bem, eu posso dizer, posso negar aqui, ó, algo não deu certo, ou eu posso também dizer, algo deu errado. Então a negação de tudo existe algo, existe alguém, existe algum que não deu certo. Existe alguma coisa que não deu certo. Tudo bem? Item 3, ele diz: se algo der errado, eu não viajo amanhã. Ora,
eu não viajo amanhã, ok, ele negou. E a primeira aqui? Ele diz se algo der errado. Então ele negou a primeira também, ó. Essa é uma negação, ok, bacana. A primeira não, mas a item 2 não. Mas o item 3 foi, se tudo der certo, eu negar é isso, ó, se algo não der certo, se algo der errado. Então ele negou as duas, também não vale. Então a única alternativa certa é o item 1. E assim é a letra B. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, é uma questão bastante comum. Essa negação de proposição condicional é muito comum em questões de raciocínio lógico, de lógica. E o que nós fizemos? Resgatamos a regrinha do Mané, mantém e nega, mantém a primeira e nega a segunda. Então, sempre que a gente se deparar com uma proposição composta pelo condicional e vou negar, eu vou usar essa regra aqui, mantém e nego. Mas, acima de tudo, nós entendemos o porquê, fizemos a tabelinha verdade, entendemos como funciona, que a única maneira de provar um condicional é acontecendo a primeira, acontece o antecedente e não acontece o consequente. Essa é a única maneira de provar que estava errada a afirmação. Tudo bem? Discutimos um pouquinho aqui sobre o tudo, né? A negação de tudo não é nada, a negação de tudo é bom. Existe algo que não é bom. Existe alguma coisa que não é boa. Então, a negação de tudo existe algo que não é. Tudo bem? Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Ok, pessoal. Então, agora o importante é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós acabamos de resolver, também de questões de provas anteriores, com gabarito, em PDF, para vocês poderem praticar. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios que acompanha. Então, quiserem estudar um pouco mais esse assunto ou um outro assunto, vá no nosso canal, menu playlists. Cada playlist é de um assunto diferente. Então, comentem aí sobre o vídeo de hoje, escrevam aí embaixo se gostaram, não gostaram, alguma passagem não ficou clara, querem tirar alguma dúvida, escrevam aí embaixo. Quiserem também sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar no canal, escrevam aí embaixo ou lá na descrição tem meu e-mail. Manda uma mensagem, na medida do possível, vou tentando encaixar o pedido de vocês na minha programação. E quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora então de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí nesse vídeo, curte o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, dá essa moralzinha pra gente lá agora, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição do vídeo tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além de algumas notícias, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago!